Pronto o final do Sampaio Corrêa nesta sexta-feira para o confronto de amanhã diante do Imperatriz. O Cavalo de Aço dá retoques finais e pode ter o Prio de volta à equipe para o confronto diante do Sampaio Corrêa. O time tricolor de aço vem de derrota para o Maranhão e o Cavalo de Aço de aplicar a goleada sensacional em cima do Tocantinópolis. O Macão Machão da Ilha viajou com destino a Tocantinópolis, onde enfrenta o TEC amanhã, 16 horas, lá em Tocantinópolis. Hoje tem as quartas de final, já estávamos com saudades, né? Do Mundial de Clubes com os brasileiros entrando em campo. Fluminense às 16 horas e o Palmeiras às 22 horas. Estaremos também trazendo o grande placar esportivo desta sexta-feira no País do Futebol. Contagem regressiva para a 11ª rodada da Série D. Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho aí para as notificações, deixe o seu joinha, se puder compartilhar, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos, para que o canal possa ser e ficar mais fortalecido. Muito obrigado pela sua companhia. Sampaio Corrêa Futebol Clube realizando a pronto final nesta sexta-feira para o confronto de amanhã no Estádio Castelão, às 4 da tarde, diante do Cavalo de Aço. Sampaio está na terceira colocação, apenas a um pontinho do quarto colocado, que é o Maranhão Atlético Clube. Portanto, precisa de afirmação, precisa retomar o seu caminho, ou seja, o caminho das vitórias, se reabilitar na competição para não correr perigo aí nas últimas rodadas. É bom lembrar que o Sampaio continua em casa, só tem mais um jogo fora, que é diante do Parnaíba, portanto, diria que o Sampaio está com a faca e o queijo na mão, se fizer o dever de casa, para confirmar a sua classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Professor José Augusto, trabalhando firme e forte, motivando a jogar os atletas e, acima de tudo, não podemos fazer um jogo pior do que fizemos diante do Maranhão Atlético Clube. É preciso se ter a consciência de que o Sampaio Corrêa precisa colocar em prática aquilo que é trabalhado durante a semana. Segundo o José Augusto, contra o Maranhão Atlético, o Sampaio Corrêa não foi para o jogo, não competiu, portanto, mereceu a derrota diante do adversário. Para esse confronto, esqueceu aquilo que já passou e agora é focar nesse jogo diante do Imperatriz, que é um adversário também perigoso, difícil, que está inclusive à frente com 5 pontos acima do Sampaio Corrêa. Portanto, o técnico faz o seu apronto lá no Parque José Carlos Macieira. Entretanto, apenas algumas pontuações podemos fazer aqui, porque pode ser que o Sampaio Corrêa tenha algumas alterações ou não para esse confronto diante do Cavalo de Aço. O Sampaio até não foi mal escalado, apenas precisava ter um empenho maior, que nesse jogo diante do Maranhão Atlético que faltou, né? Esse empenho faltou e o Sampaio Corrêa amargou uma derrota por 2-0. É bom lembrar também que o Sampaio Corrêa não conseguiu vencer o Maranhão Atlético nessa temporada. Em um confronto direto com o Cavalo de Aço, vem também tendo desvantagem. Está na hora de mudar esse panorama, essa configuração. O provável time do Sampaio Corrêa para esse confronto, já que o Zé acabou fazendo nos treinamentos, revezando em algumas situações, em alguns momentos, inclusive na lateral direita, onde o Bal saiu para a entrada do Rai, mas é provável que o Bal mesmo possa encontrar o seu melhor momento e permanecer na equipe do Sampaio Corrêa. É certo que no comando de ataque, o Jean ou Erivan, ou até mesmo o jogador Adriano, podem estar juntos ou não, também na equipe, dependendo muito daquilo que o professor vai mandar a campo. Mas a saída certa do time é do Cavi, que tomou o terceiro cartão amarelo, e o Zé ameniza, minimiza inclusive a situação, porque o Pedro Dias vinha jogando e vinha atuando muito bem, é o jogador qualificado para tomar conta da posição. Sendo assim, o Sampaio Corrêa pode ir a campo com o Renan Rinaldi no gol, na lateral direita o Bal,
no miolo da zaga mantido. O Sampaio continua sendo a melhor zaga do grupo, né? Tem apenas 8 bolas no barbante, eram 6, tomou 2 do Maranhão. Continua sendo a zaga menos vazada, com a dupla então Ian Christian e Wesley Barbosa, e pela lateral esquerda o Gabriel Fontes. O meio de campo com Pedro Dias, Jair e Stense, e lá no ataque Carral entrando no time, centralizado Jean ou o Erivan, e pelo lado esquerdo ou Erivan ou Adriano. Pode ser essa dúvida aí que venha nutrir o professor José Augusto para poder escalar o time que vai a campo amanhã às 16 horas. Contando com o apoio da torcida, o Sampaio Corrêa espera contar com o seu torcedor, espera o apoio do seu torcedor, e a gente também aguarda a torcida do Sampaio Corrêa no estádio. Tem uma concorrência aí com o Mundial de Clubes, mas quem é verdadeiramente torcedor vai para o campo de jogo para apoiar o Sampaio nesse momento, que é um momento difícil, não é tão delicado, existem várias rodadas pela frente, mas é um jogo bom de se assistir, com o Sampaio buscando aí a sua recuperação. Entendo que o time pode sim dar a volta por cima. O Sampaio já conseguiu bater o Imperatriz lá dentro de Imperatriz. É verdade que depois perdeu o jogo da volta aqui por 2-0, e aí nessa soma de resultados o time acabou ficando fora do campeonato. Lembrando que nesse campeonato brasileiro o Sampaio perdeu o jogo na estreia do Zé Augusto e dos jogadores contratados, que foram os jogadores do Campeonato Maranhense, que atuaram pelas outras equipes, Moto, Tuntum, Viana, enfim. E o Sampaio Corrêa estreou, acabou perdendo por 1-0 e até nem merecia perder o jogo, mas perdeu naquela ocasião. E agora o jogo da volta aqui em São Luís, com o time do Cavalo de Aço um tanto quanto embalado pelo seu bom momento, por estar bem à frente do Sampaio Corrêa, e mesmo que perca o seu jogo, não vai perder a condição de segundo colocado na competição. O time do Cavalo de Aço, aqui em São Luís do Maranhão desde ontem, fez um treinamento leve no campo do SESI, hoje também vai fazer o seu apronto final. Pode ser que o Jefferson Prio volte ao time, já que ele cumpriu suspensão automática no último jogo, mas num contexto geral do Cavalo de Aço, deve o professor Paulinho Kobayashi manter ali a mesma equipe que goleou o time do Tocantinópolis de 4-0 no Frei. O time venceu o primeiro jogo na estreia, inclusive do treinador Kobayashi, lá em Tocantinópolis, e agora na volta acabou então vencendo o seu adversário. O Cavalo de Aço quer manter a sua posição ou chegar ainda em primeira colocação, dependendo da sequência, obviamente que o Altos é o time que ainda lidera a competição, mas o Cavalo espera chegar no final ou na primeira ou minimamente na segunda colocação nessa fase de classificação, para ir para o mata-mata e teoricamente pegar um adversário mais fraco para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O certo é que vamos ter um grande jogo, vamos ter o Imperatriz nesse momento o astral elevadíssimo, e o Sampaio Corrêa, que é um grande time, é uma equipe poderosa no futebol do estado do Maranhão, vai para esse clássico esperando a sua reabilitação. Nós do lado de cá esperamos apenas que Sampaio e Imperatriz possam proporcionar um bom espetáculo para o seu torcedor. O Sampaio Corrêa, o último jogo do Sampaio Corrêa antes do Maranhão Atlético foi essa vitória aí diante do Maracanã. O que é que espera o torcedor do Sampaio? É que Eric Carral possa voltar a brilhar. É um jogador que, enquanto esteve bem lá pelo lado direito, o Sampaio Corrêa brilhou muito. Essa é a estreia do Erivan. Esse gol que ele marcou aí na estreia do campeonato, ou pelo Sampaio Corrêa, acabou conseguindo esse bonito gol. E o Sampaio espera voltar novamente a ter mais rapidez, ter mais raciocínio lúcido. O Erivan também conseguiu essa assistência aí para o Jair, essa virada do Jair, e me agrada o Jair jogando mais adiantado, não me agrada o Jair jogando tanto quanto recuado, como líbero, funcionando entre os zagueiros, não, talvez até pela falta de melhor preparo do Cavi,
ele ficou jogando um pouco mais atrás entre os zagueiros e saindo um pouquinho mais, mas afastou ele um pouquinho ali dessa zona da entrada da grande área. Então esperamos que ele exatamente aí esteja nessa virada sensacional, pisando praticamente na área, conseguindo marcar. Ele chuta bem, ele tem uma boa percepção de virada e acabou que marcou pelo time do Sampaio. O Erivan também, olha aí, veja a virada do Jair, que golaço que ele marcou aí, com a perna canhotinha, jogando a bola no fundo do gol. Então o time do Sampaio Corrêa vai com esse propósito de retomar o caminho das vitórias, e mais uma vez a jogada aí do Eric Carral. Ó, veja como ele finaliza bem, né? O Eric Carral finaliza bem. Então esse jogador que o Sampaio Corrêa quer que volte, porque andou se escondendo de alguns momentos ali com o time do Sampaio. E aí o gol do Erivan, estreante, marcando o seu gol pelo time do Sampaio na vitória diante do Maracanã por 2-0. Esperamos um Sampaio diferente nesse confronto diante do Imperatriz. Não pode ser tão mal como foi diante do Maranhão Atlético Clube. E o Macão Machão da Ilha, galera, que vai jogar na cidade de Tocantinópolis, vem com o astral lá em cima. O Maranhão Atlético, depois de bater o Sampaio Corrêa por 2-0, o Maranhão Atlético sempre saindo de situações delicadas. Veja, esse aí o gol do Clecione, que não marcava há muito tempo, na vitória diante do Sampaio Corrêa. O Rinaldi acabou pedindo, inclusive, desculpas aí no lance. E aí a cabeçada do Dudu, que nem saiu do chão. E aí o Barbosão deu uma falhada porque não encostou no pequenininho do jogador do Maranhão Atlético, né? E ele acabou cabeceando a bola, nem saiu do chão. É importante o Sampaio estar ligado, não marcar a bola. Eles continuam fazendo a mesma coisa que a gente reclama sempre, marcando a bola. E aí, meu amigo, o atleta está sempre livre. A bola chega no atleta, aí não dá tempo do marcador chegar para antecipar, porque ele está longe, né? Aí o Vagalume finalizando, jogando a bola para fora. Aí veja bem, o Barbosão está perto, o Dudu subiu sozinho, ninguém deu combate no Dudu. Olha o Barbosão olhando lá. Aí o Dudu testa para baixo, a bola vai para o fundo do gol. Deu branco, na verdade, no Sampaio. O Sampaio estava muito aquém dessa zaga, que é a melhor zaga do grupo A2, é a zaga menos vazada. Então, por ter essa performance, e a melhor zaga que o Sampaio Corrêa coloca é exatamente com o Ian Christian e o Barbosão, o Wesley Barbosa, acabou que tomou esse gol e perdeu para o Maranhão Atlético Clube. Também nesse erro aí do goleiro Renan Rinaldi, que pediu desculpas, abriu os braços, pediu desculpa lá para a comissão técnica, para a torcida, numa saída errada do Sampaio Corrêa. Mas futebol é assim, você não pode vacilar. Você tem o tempo todo que está raciocinando na frente dos atacantes, numa saída boa de bola. Então não tem como você não estar ligado o tempo todo no jogo. Então o Sampaio Corrêa venceu o Maracanã, perdeu para o Maranhão Atlético Clube e agora vai encarar o Imperatriz, que vem aí de uma derrota para a sequência de 2 jogos. Uma derrota para o Altos em casa, uma vitória sobre o Tocantinópolis em casa e agora encarar o Sampaio Corrêa. Uma vitória coloca o Imperatriz sacramentadíssimo na classificação. Uma derrota do Imperatriz, matematicamente ainda não deixa o Imperatriz numa situação delicada. O Imperatriz continuará na segunda colocação e, na minha opinião, o Imperatriz já está classificado, dependendo apenas da matemática fechar e do próprio Imperatriz de marcar mais um bom resultado na competição. Mas eu creio que Altos, Imperatriz, o Sampaio Corrêa, de acordo com o chance de gol, tem aí 97%, não, 97%, 92% por aí de possibilidade de classificação. O Imperatriz 99 ponto alguma coisa, o Altos 99,8, o Imperatriz também está quase lá, o Sampaio Corrêa chega assim, com 97 alguma coisa de classificação para a sequência do mata-mata. E ainda uma outra vaga sendo brigada ainda por Maranhão, mas isso aí tudo é matemática, que ela só se confirma se, faltando essas 4 rodadas, essas equipes verdadeiramente conseguirem marcar os pontos necessários para a classificação. Nesse momento, a matemática entende que sim, esses 4 estariam classificados, esses 3 estariam mais próximo, enquanto que o Maranhão Atlético Clube, que passa de 51% de possibilidades, também
de conseguir a sua classificação. Para o futebol do estado do Maranhão seria realmente sensacional que Imperatriz, Sampaio, Maranhão, nessa ordem, conseguissem aí estar na segunda fase da competição. Seria maravilhoso, magnífico, sensacional. Artilharia da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa artilharia do Campeonato Brasileiro, moçada, quem está aqui na artilharia? Porque geralmente não se fala dos artilheiros, né? Pô, mas como é que está a artilharia do Campeonato Brasileiro? Quem lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série D é o Jaime da Tunaluso, com 6 gols. Seguido de Jonas Silva do Trem, com 6 gols. Olha aí, tá no norte do Brasil, hein? Alex Gonçalves do Marcílio Dias tem 5 gols. Marcelo Toscano do Asa tem 5 gols. Manuel do Manauara tem 5 gols. E o Nael Jequié, 5 gols. Eles são do Jequié, né? Nael do Jequié, 5 gols. Esses são os principais artilheiros da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai pegar fogo, coisa boa aí, o que virá pela frente. Deixe-me ver aqui o que eu preparei ainda nesse conteúdo aqui para a galera. Já tem a moçada que participa, que mandou seu áudio também para nós, e a gente agradece. E quero lembrar que o Fala Galera, ele só vai com conteúdo quando você comentar e der sua opinião dentro dos conteúdos, tá, moçada? Então é por aí que vai funcionar. A próxima rodada, vamos ver a próxima rodada completa da Série D do Campeonato Brasileiro. Como é que vai ter essa Série D do Campeonato Brasileiro nessas rodadas que virão aí pela frente? Vamos dar uma olhadinha aqui no placar. Aqui está. Placar para você, tá na tela. Esse aí, os últimos jogos, os últimos resultados. Mas eu gostaria mesmo de ver, não era nem esses últimos, é a próxima rodada, já que nós já tivemos, já mostramos aqui para os senhores. Agora vamos então para a próxima rodada. Essa rodada é a rodada 11, que você já começa a olhar aqui comigo. No grupo A1, Águia do Pará e Manauara, Gás Independência, Manaus, Tunaluso, Humaitá e Trem. São os jogos. Os horários estão aí exatamente para você acompanhar as datas também. No grupo A2, Tocantinópolis e Maranhão Atlético, 16 horas. No Ribeirão, em Tocantinópolis. Sampaio Corrêa, Imperatriz no Castelão, aqui em São Luís. Maracanã e Altos. Esse jogo está programado para domingo, tá? Às 16 horas. Parnaíba e Iguatu, também domingo às 16 horas. Grupo A3, Ferroviário e Souza da Paraíba, Central e Santa Cruz. América de Natal e Santa Cruz, mais de 7 mil ingressos já foram vendidos, segundo a imprensa lá norte rio-grandense, para esse confronto, que deve ter ali cerca de 14, 15 mil torcedores presentes na Arena das Dunas, para receber esse grande clássico aí do Nordeste brasileiro. 13 de Campina Grande e Horizonte, segunda-feira, esse jogo agendado às 20 horas. Pelo grupo A4 teremos Juazeirense e Jequié, 16 horas do sábado. Teremos também Asa e Sergipe no mesmo horário. Barcelona e União do Tocantins, domingo às 16 horas. Lagarto e Penedense, domingo também 16 horas. Aí vamos para o grupo A5. Goianésia enfrenta o Goiânia, também no sábado. Aparecidense e Porto Velho jogando também no mesmo horário de sábado. No dia 5, agendado também sábado, Ceilândia e Luverdense. E misto contra o Capital às 18 horas. Jogos do grupo A6. Nova Iguaçu e Pouso Alegre, programado para sábado, 15 horas. 16 horas, Maricá e Boa Vista. Água Santa e Porto Vitória, também 16 horas. E ainda no sábado, no Kleber Andrade, o Rio Branco recebe a Portuguesa, 17 horas. Grupo A7, o penúltimo grupo. No sábado, Cianorte contra o Monte Azul às 15 horas. Inter de Limeira e Cascavel às 16. 17 horas tem Goiatuba e Uberlândia. No domingo, às 15h30, Itabirito contra o Operário do Mato Grosso do Sul. No grupo A8, no sábado, Barra e Azuris, às 16 horas. Às 18 horas tem São José e Guarani de Ijuí. Brasil de Pelotas, no domingo, recebe 15 horas o São Luís. Aliás, o Guarani, São José e Guarani, tá? Do Rio Grande do Sul. E o Brasil de Pelotas contra o São Luís de Ijuí, às 15 horas no domingo. E ainda para fechar, Joinville e Marcílio Dias jogando às 16 horas. Portanto, esses são jogos aqui da Série
de na sua 11ª rodada da competição, tá? 11ª rodada da competição. Aí a produção gostou, tá mostrando aí os gols do Sampaio Correia, né? Sampaio Maracanã, o Sampaio mandou bem e mandou de 2-0. Ah, e a torcida do Cavalo de Aço, para não ficar chateada comigo, deixe-me mostrar aqui o gol do Cauã. Foi um belíssimo gol do Cauã, ó, contra o Tocantinópolis. Uma bola que sobrou, né? Foi lá na área e tal, virada para o lado direito. Depois vem aqui o cruzamento, a zaga tira. Aí de frente, meu amigo, tirou de frente, tirou errado. Aí, meu amigo, chega na dividida, sobra para quem? Cauã. Pimba na gorduchinha, a bola no fundo do gol. Era 4-0 diante aí do time do Tocantinópolis, adversário do Maranhão Atlético Clube, né? Adversário do Maranhão Atlético Clube, então, de amanhã. Lembrando que o canal vai transmitir daqui a pouquinho as emoções também do Mundial de Clubes. Espero que você nos acompanhe conosco também aqui. O Mundial de Clubes, hoje nós teremos esse jogo do Fluminense contra o Al Hilal, né? Jogo às 16 horas. Começa às 15 horas e 45 minutos a nossa transmissão. Vamos dar uma olhadinha aqui no Mundial de Clubes, né? Então, os dois brasileiros em campo, Fluminense contra o Al Hilal, às 16 e às 22 horas a bola rola para Palmeiras e Chelsea. Os dois jogos nós estaremos acompanhando. Ainda hoje também, no placar esportivo, Campeonato Brasileiro, tem Coritiba e Volta Redonda. Na Copa Paulista tem Taubaté e Portuguesa Santista. 15 de Piracicaba e Primavera. Campeonato Candango aqui no Sub-20. Todos os jogos aqui do Campeonato Candango, né? São vários jogos, muitos jogos. Campeonato Carioca da Série C. Barcelona e Mesquita, Riostrense e Angra dos Reis. Campeonato Paulista tem 34 equipes, galera. Campeonato Paulista Sub-20, olha isso. Jogos pra caramba aqui no Sub-20 do Campeonato Paulista, muitos jogos. Aí vem Campeonato Equatoriano, maior liga de futebol lá dos Estados Unidos, Dallas e United, Minnesota United, Colorado Rapids Sport, Kansas City, Los Angeles Galaxy e Whitecaps, né, Vancouver. São jogos, Campeonato Peruano, UEFA Euro Feminino, Dinamarca e Suécia, Alemanha e Polônia, 13 horas e 16 horas esses jogos. E aí um monte de amistosos também no país do futebol. Então esses são jogos aqui do Placar Esportivo desta sexta-feira. A gente mostra então aqui para você, tá bom? É isso, galerinha, estamos concluindo mais uma etapa aqui do conteúdo do canal Laes Costa Narrador. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho aí para as notificações, deixar o seu joinha e acionar o sininho aí para ser notificado. A qualquer momento estaremos de volta. Lembrando a nossa jornada esportiva de hoje, começando às 15 horas e 45 minutos para Fluminense e Al Hilal e às 21h45 para Palmeiras e Chelsea da Inglaterra. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. A gente volta a qualquer momento, então não deixe de acionar o sininho aí para as notificações. Abraço, tchau, tchau. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.